Amém. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Vai tudo bem com os irmãos? Amém. Que bom estar mais uma noite aqui com vocês para podermos conversar sobre a palavra de Deus. Amém. Vamos nos colocar em pé, por favor, e vamos fazer uma oração para que Deus possa falar com você. E com certeza o Senhor já está falando comigo já tem alguns dias sobre esses dois personagens que nós vamos tratar hoje. Hoje nós gostaríamos de falar sobre Mateus e sobre Tomé. Vamos ver se a gente consegue, correr um pouquinho e tentar falar desses dois hoje. Amém? Pai Celestial, mais uma vez estamos em Tua presença santa neste lugar. Queremos ouvir a Tua palavra. Queremos que a Tua palavra mexa com o nosso interior, que a Tua palavra nos provoque, que a Tua palavra nos faça refletir. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a Tua igreja na terra, renova as nossas forças, renova a nossa fé, que o exemplo dos Teus servos, que foram os Seus discípulos, possa de alguma forma nos despertar, nos renovar, nos ajudar a olhar para Ti, sem desviar o nosso olhar. Em nome do Senhor, vai abençoando a cada um aqui presente, aqueles que ainda estão chegando, aqueles que estão nos escutando pela internet, que a Tua palavra entre em seus corações e traga vida, porque a Tua vida é uma vida diferente da vida do mundo, a Tua vida é uma vida de abundância, onde o Senhor está, a vida e a paz, a glória de Deus está em nossas vidas. Em nome de Jesus, nos dê a Tua graça, a Tua direção nesta noite. Amém. Podeis assentar. Será que a gente consegue falar o nome dos discípulos? Quem vai lembrar o nome dos discípulos? Vamos trabalhar com o nome dos dois irmãos, primeiros dois irmãos. Quem é o nome dos dois primeiros irmãos? Vamos lá? Pedro e André. Tem gente me ajudando. Pedro e André. Nós temos mais dois irmãos, logo em seguida. Quem são? João e Tiago. Tiago e João, Também são irmãos, filhos de Zebedeu. Nós falamos que a gente ia dividir e começar a falar dos apóstolos de 4 em 4. Então, os primeiros 4, o primeiro grupo, os irmãos já falaram. Esse primeiro grupo aparece comumente junto com Jesus, sem nenhum outro apóstolo. Sabemos que André aparece menos, mas os outros 3 aparecem com mais frequência. O segundo grupo, nós temos agora o 5º e o 6º apóstolo que nós já falamos. São 2 amigos. Um conhece Jesus, Jesus o encontra, o chama e depois ele corre para falar com um amigo. Quem são eles? Filipe e Bartolomeu. É mais comum falar Natanael, porém na lista dos 12 está Bartolomeu. Bom, com isso nós já temos meia dúzia de discípulos guardados na nossa mente e na nossa playlist lá dos apóstolos. Já temos esses 6 guardados. Hoje a proposta é falarmos de 2, Mateus e Tomé. Quero começar por Tomé, por ser ele aquele que tem menos material para a gente trabalhar hoje, para ver se a gente consegue entrar também para falar de Mateus. Então, se encontra aí o texto onde encontra-se o nome dele, Marcos capítulo 3, versículo 18. André e Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé.
Hoje vamos falar sobre Mateus e Tomé. Amém? O próximo é Tiago, filho de Zebedeu, filho de Alfeu. Guarda essa informação, filho de Alfeu, que vai ser útil para a gente falar também hoje, quando estivermos falando sobre Mateus. Amém? Então vamos iniciar por Tomé. Quem é Tomé? Tomé é conhecido como aquele que é pessimista. Muita gente, quando alguém está duvidando, a gente fala assim: Tomé. Tomé é mais conhecido por seu posicionamento de dúvida do que de negatividade, de pessimista. Mas Tomé, ele tinha como é que fala? Essa característica melancólica de achar que as coisas só vão de mal a pior. E quando ele olhava para alguma situação, ele só olhava e via o que era pior, ele não conseguia ver uma solução otimista. Então, nós temos aí Tomé. No livro de João, que é o que vai falar sobre eles, né, de uma forma melhor, João parou um pouquinho para escrever sobre alguns discípulos que não se encontram em nenhum dos sinóticos. Sinóticos são os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, porque a estrutura deles é bem parecida. O evangelho de João é um evangelho totalmente diferente, né? Tem algumas histórias, sim, mas o percentual de novidade, de coisas diferentes no evangelho de João é maior do que em qualquer outro evangelho. Então, Tomé, em alguns versículos, vai dizer que ele é chamado de Dídimo. Olha lá em João 11, versículo 16. Então, Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, aos outros discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Então, nós temos aí esse Dídimo, e a palavra Tomé significa a mesma coisa. O Dídimo significa gêmeo, e Tomé também. A palavra Tomé, o nome Tomé, ele quer dizer gêmeo, né? Então, um está em hebraico e o outro está possivelmente em aramaico, né? Apesar que ele deriva, né, o significado dídimo deriva do aramaico, que está escrito aqui, e geralmente eu não fico falando nomes toda hora em outro idioma, né? Mas vamos lá. Pode ser gêmeo, com certeza, né? Porque ele tem um irmão gêmeos, né? Pode ser um irmão ou uma irmã, a Bíblia não vai entrar nesse detalhe. Então, esse temperamento dele era um pouco diferente do temperamento de Pedro, né? Parece um pouco, no 8 ou 80, porque nós vamos observar que agora, nesse momento aqui, ele está disposto a morrer por Jesus. Mas depois nós vamos ver que ele está meio que duvidoso, meio que incrédulo. O próprio Jesus fala com ele, né? Deixa de ser incrédulo, mas seja crente. Até o próprio Jesus dá um arroxo bem apertado aí no nosso amigo Tomé. Mas ele era também generoso, também ele era prestativo, né? Demonstrou um grande amor por Cristo, amém? Mas também tinha essas fraquezas, que era essa dúvida. Então, ele é mais comumente colocado como o descrente, como o incrédulo, como aquele que duvida, né? Como um descrente mesmo, aquele que não tem fé. Contudo, Tomé era uma pessoa um pouco negativa, né? E eu coloquei aqui, né, um pouco melancólica. Então, ele sofria de essa
preocupação constante, pensava muito, que o melancólico é aquele que fala menos, mas pensa muito, né? Até ele tomar atitude, parece que o mundo está desabando, que ele vai bem devagar. De vez em quando, o melancólico precisa de uma injeção, de um empurrar. Vamos, acorda, vamos para frente, né? Precisa de estar sendo puxado uma vez ou outra. Mas também são pessoas super inteligentes. Geralmente o melancólico é uma pessoa reflexiva, uma pessoa que fala menos, pensa mais antes de falar. E dizem que aquele que pensa mais, que fala menos, ele passa até por inteligente, né? Por sábio. Se você não fica toda hora dando opinião, quem fala muito erra mais, né? Pode ter um pouco mais de erro aí. Então ele era um pouco pessimista. O que nós sabemos dele vem do livro do Evangelho de João mesmo. Então nós vamos aí começar por esse texto aí do capítulo 11 de João, que é para a gente ir direcionando o nosso estudo. João, capítulo 11. Dá uma olhadinha no versículo 12, versículo 10, só para a gente ver o contexto. O que está acontecendo? Jesus, ele tinha saído de Jerusalém, estava sendo perseguido, o pessoal queria matar ele. Olha só o versículo 39 do capítulo 10, o que diz? Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos. E aí o versículo 40 vai dizer aonde Jesus foi parar, onde Jesus foi se refugiar. E retirou-se outra vez para além do Jordão. Da além do Jordão é onde tem a maioria das terras de Israel. Se você lembrar da história em que o povo estava vindo do Egito e subindo, né, eles passam pelo lado direito do Mar Morto para atravessar o Rio Jordão. E aí diz que da além do Rio Jordão é para do Mar Morto, do Rio Jordão, até o Mar Mediterrâneo. Do outro lado, para a Síria, para aquele outro lado de lá, vai ser além do Jordão. Então, Jesus possivelmente estava ali no deserto de Quiriate, né? Um local deserto porque tinha poucas habitações, mas o Rio Jordão estava ali, tanto que João Batista batizava, né? Então, havia água. Então, na Bíblia, às vezes, deserto não significa apenas local sem vegetação, sem água. Às vezes, na Bíblia, a palavra deserto tem a ver com lugar sem habitação, sem pessoas, né? Que tem poucas pessoas. É um local deserto, por falta de pessoas ali habitando. Então, olha só. Retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Amém? Então, muitos, versículo 42 vai dizer, e muitos ali creram nele. Assim como João Batista estava pregando no Jordão, e muitos iam ir com ele, multidão ia ter com ele, agora, com Jesus, ia uma multidão maior ainda, porque João Batista não fazia milagre, João Batista não libertava, né? Não curava enfermidades. Então, só esses eventos que Jesus fazia, essa autoridade, esse poder, chamava mais gente ainda sobre a vida de Jesus. Então, Jesus estava se afastando porque ainda não estava na hora dele morrer. Agora, o capítulo 11, onde vai aparecer o diálogo do Tomé, nós temos um outro contexto.
Qual que é? Versículo 1 e o 2 vai dizer que Lázaro, a quem Jesus amava, estava enfermo. E aí foram avisar para Jesus, a Maria mandou avisar para Jesus, né? Aí, Maria era aquela que tinha ungido, vai falando aí, mandaram-lhe, pois suas irmãs dizer, então eram as duas, tanto a Maria quanto a Marta, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando a Bíblia diz que Jesus ouviu, Jesus fala para os discípulos, essa enfermidade não é para a morte. Jesus possivelmente falou para aqueles que estavam ali entregando o recado. Então eles voltam para entregar o recado. Jesus disse que essa doença não é para a morte, essa enfermidade. E a Bíblia diz que Jesus ainda ficou 2 dias neste local que ele estava. Até Jesus chegar lá, já passaram-se 4 dias que o Lázaro estava morto. Então teve a caminhada, né, os 2 dias que ele ficou, a caminhada, né, até chegar lá, 4 dias ele já tinha morrido. Mas Jesus tinha dito o quê? Que não era para a morte, mas que seria para a glória de Deus. Né? Então, realmente ele morreu fisicamente, mas quando ele volta à vida, ele glorifica a Deus muito mais do que se ele tivesse sido apenas curado e evitado a morte. Inclusive, quando Jesus chega lá, né, Jesus vai conversar com os discípulos, vai dizer, não, Lázaro dorme. Depois o pessoal fala para ele, mas se ele dorme, então significa que ele vai ficar bom. E Jesus, diz o texto que Jesus estava dizendo que ele tinha morrido, e não que ele estava dormindo. Né? Mas Jesus depois fala claramente, Lázaro está morto. Nós vamos lá agora. Né? E Jesus, quando diz isso, o nosso amigo, no versículo 16, né? O versículo 15, vamos ler, né? O versículo 14, ele diz, então Jesus disse-lhe claramente, Lázaro está morto. E Jesus complementa, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então o diálogo agora, vem o Dídimo, vem o Tomé e fala com ele. Versículo 16. Vamos nós também para morrermos com ele. Não era uma palavra otimista, né? Se fosse um otimista, dizia, Jesus sabe o que está dizendo. Se Jesus está dizendo que vai, é porque vai dar certo. Vamos com ele. Vai dar tudo certo. Mas o Tomé era pessimista. Então ele falou assim, não, já que estão querendo matar Jesus, Jesus está indo, Jesus vai morrer, então vamos morrer com ele também. Só que esta frase, né, todos os discípulos são participantes, eles vão juntos também para estar com o Senhor Jesus ali em Betânia. Betânia ficava muito perto de Jerusalém. Aqui está escrito no versículo 18, quase 15 estádios. E aí você vai me perguntar agora, nesse momento, eu não sei quanto é 15 estádios. Depois a gente pesquisa, né? Não fiz a pesquisa, porque eu estou falando de Tomé. Então, quando Jesus chega lá, uma das coisas que o pessoal que está acompanhando Maria vai correndo para ver Jesus, e algumas pessoas a seguem, né? Uma das 2 irmãs dele, o pessoal vai seguindo, e quando Jesus vê ele chorando, Jesus se condói, Jesus tem um sentimento, e um deles fala, não poderia esse que deu vista aos cegos, curou o paralítico, ter evitado que esse morresse, curasse ele e ele não morresse? Poderia? Com certeza poderia. Mas Jesus fez isso para que a glória de Deus fosse manifesta naquele local. Todos conhecem a história. Jesus vai pedir para tirar a pedra.
E aí o pessoal relembra ele, mas Jesus já faz 4 dias que ele está morto, já está fedendo, e Jesus tira a pedra, tiraram a pedra, e Jesus faz uma oração: Pai, eu sei que o Senhor tem me ouvido. E Jesus fala ao morto, ao defunto Lázaro: Lázaro, sai para fora. E nós vemos o poder de Deus. Diz que ele sai quicando, né, pulando, porque ele está todo amarrado, pé amarrado, mão amarrada, cara com saco na cara, né, com lençol no rosto, e ele sai pulando, e o pessoal deve ter assustado muito. Quem conhece Jesus deve ter dado glória a Deus. Agora, quem estava meio assim, para lá e para cá, deve ter assustado bastante de ver um morto levantando, né? Mas esse é o poder de Deus, esse é o poder desse Jesus, desse Senhor, desse Salvador. Jesus não era alguém comum, mas era alguém que estava investido da autoridade, do poder de Deus, para poder executar milagres e maravilhas. Então, nesse capítulo 11, nós vemos um pouco sobre Tomé. Tomé era pessimista, mas ele era decidido, ele demonstrou amor. Quando eu estava estudando, o comentarista fala que ele preferia morrer com Jesus do que ficar sem Jesus. Eu me lembrei daquela história que está no Velho Testamento, onde Moisés está no deserto, e Deus fala para ele assim: eu vou mandar um anjo na tua frente aí, e o anjo vai com você. E ele falou assim: não, negativo. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair do deserto. Mas você está indo para a terra que manda leite e mel, para a terra que vocês vão conquistar a terra, vão ter vinho que vocês não plantaram, olivais que vocês não plantaram, vocês vão ter alimento, vão ser abençoados. Não, prefiro ficar aqui no deserto, onde tem calor, mas tem a tua provisão, tem a nuvem do Senhor. Prefiro ficar aqui onde o pão cai do céu, onde o Senhor manda o maná, onde o Senhor nos alimenta a cada dia. Eu prefiro a tua presença do que bonança, do que coisas materiais longe do Senhor, sem a tua presença, né? Então, me fez lembrar, é claro que não tem nenhuma conexão estes assuntos, mas me fez esse sentimento do comentarista dizendo a respeito de Tomé, que Tomé preferia morrer do que ficar sem o Senhor Jesus. Então, nós temos aí esse sentimento, né, de Tomé. Eu escrevi hoje, coloquei aí, o chamado de Tomé. Tomé era resoluto, Tomé ora era resoluto, ora lhe faltava fé. Ora, ele estava dizendo: vamos morrer com ele. Ora, ele estava dizendo: se eu não ver as feridas, não colocar o dedo no buraco das suas mãos, ou não colocar a minha mão do lado dele, onde ele foi transpassado, eu não acredito. Por que ele disse isso, né? A gente sabe que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Então, no momento demonstrava fé contagiante, no outro momento ele mostrava desesperança e incredulidade. É mais fácil criticar o apóstolo Tomé do que se identificar com ele. Eu e você preferimos apontar o dedo para Tomé, olha lá o duvidoso. E você nunca teve esse momento, não? Ora, e aí depois, quando a coisa começa a acontecer, ao contrário da oração, você fala: agora não vai dar certo. Agora, às vezes a gente recua, às vezes a gente desespera, às vezes a gente mostra fraqueza. E a Bíblia diz: se a gente duvidar, pouca será a nossa força. Se a gente se mostrar frouxo na hora da angústia, a nossa força será pequena. Então a gente tem que entender isso também.
olhar para Tomé e tirar lições sobre a vida de Tomé, para que a gente possa crer mais, acreditar mais, confiar mais no Senhor. Teve momentos que ele mostrou totalmente ser descrente mesmo, mas é mais fácil criticá-lo. Muitas pessoas o criticam por serem exatamente iguais. Eu estava numa palestra de jovens, não, de pais e filhos, e uma das coisas que o meu amigo falou é o pastor César, né? Aquele alto que já veio pregar aqui. De vez em quando a gente tem a oportunidade de ter ele aqui. De vez em quando eu chamo, ele não pode. Inclusive, eu chamei ele para alguns dias à frente e ele não pôde estar, não vai poder estar conosco, mais uma vez. Amém? Mas ele estava dando a palestra, ele falou o seguinte, que sabe qual é os defeitos dos nossos filhos que a gente mais detesta? Os nossos. A gente sabe que é manha. A gente se conhece. A gente sabe que aquilo é apenas um jeitinho, que a gente é um pouco rebelde. Então, os defeitos que os nossos filhos demonstram, que irritam a gente, na maioria é os nossos defeitos. Quando é defeito novo, ou defeito já vem de fábrica, né? Já vem uns defeitos de fábrica, mas junto uns defeitinhos do pai, uns defeitos da mãe, né? Assim como as qualidades também, né? Mas aí a gente olha e aquilo que a gente sabe, não, isso aqui é pirraça, isso aqui não tem nada a ver não, isso aqui é manha. Pode descer o cinto, pode caprichar que o negócio aí está... É porque a gente não suporta, às vezes, os nossos próprios defeitos, então a gente fica acusando. Tem gente que fica acusando os outros de infiel, na verdade ele é infiel. Tem gente que fica acusando os outros, e geralmente o defeito que ele aponta é o dele. Ou, quando ele acusa os outros, ele está escondendo o dele. Eu tinha um amigo que ele tinha um nariz pequenininho, né? Parecendo o do Pinóquio. E aí ele ficava falando dos outros. Ah, a orelha desse cara, o tamanho da orelha desse aí. Ah, esse aqui tem um zoião grande. E não sei o quê. Eu falei, rapaz, mas tu fica falando dos outros, tem esse teu nariz aí. Tu fica só achando as características dos outros. Então, às vezes, ou a gente acusa porque a gente é aquilo, ou a gente acusa para esconder os nossos. E a gente não suporta, geralmente, os nossos defeitos. E quando a gente vê os nossos defeitos nos outros, a gente quer reprimir, com mão de ferro. A gente quer esmagar. Nós temos que ter cuidado. E analisar quando a gente estiver chateado com algum irmão, para ver se a gente tem motivo. Na verdade, não tem motivo para ficar chateado, né? A Bíblia manda perdoar uns aos outros. E no que depender de você, viver em paz com todos. Então, se tu está meio assim, é bom observar se não é o problema com você. Se o problema não é você, né? Então, muitas pessoas criticam por serem exatamente iguais, dúbias, inseguras e oscilantes na fé. Muitos acusam outros daquilo que elas são na realidade, mas não têm coragem de reconhecer as suas próprias mazelas. Tomé teve seus altos e baixos. Ele expressou tanto o seu amor, desejando morrer com Cristo, quanto a sua temeridade. Se eu não ver os sinais dos cravos, eu não creio, eu não acredito. Jesus o compreendeu. Olha só que coisa boa. Jesus compreende você, do jeitinho que você é, com suas dificuldades, com suas imperfeições. E Ele é poderoso para te aperfeiçoar. Ele é poderoso para renovar as tuas forças. Ele é poderoso para dar significado para você continuar e não ficar parado. Vou morrer, vamos para frente. Em nome de Jesus. Então, apesar dos seus altos e baixos, Jesus o compreendeu e deu-lhe uma nova oportunidade para crer, para acreditar, né?
mas deixou a advertência, né? João, capítulo 20, versículo 27 até o 29, que é o próximo texto que nós vamos estar estudando depois desse que nós estamos estudando agora, né? Então, Tomé, Jesus vai falar para ele aí: não sejas incrédulo, seja crente. Ué, mas Tomé não estava com Jesus, Tomé não passou os 3 anos e meio, Tomé não aprendeu, Tomé não viu os milagres, Tomé não... irmãos, uma das coisas mais maravilhosas da gente, do crente, é ter a possibilidade de ter os livros na mão, contando tantas histórias que mostram fé. E às vezes tem muito crente que não lê a Bíblia. Você está perdendo a oportunidade de ser gerado em você uma força, uma graça, uma autoridade, uma capacidade de vencer. Então, Tomé, ele possuía essa profundidade, esse desejo por Cristo, mas, ao mesmo tempo, ele era abatido pelo seu próprio pessimismo, né? Ele não se iludia achando que servir Jesus seria fácil, mas ele estava servindo. Mesmo com todas as dificuldades, ele estava ali junto com Jesus. E quem não se afasta de Jesus, uma hora, o Espírito Santo vem sobre ele. E quando o Espírito Santo encher, ele vai ser testemunha do Senhor por toda Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um outro momento aí no capítulo 14, é o segundo texto que mostra Tomé, né? O amor profundo de Tomé pelo seu Senhor aparece novamente, mas ele não quer perder Jesus, né? Capítulo 14, versículo 2. Eu acho que está no versículo 2. Jesus está dizendo aí: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou teria dito, pois eu vou preparar lugar. Tem uma hora que Jesus fala, versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aí Tomé aparece de novo. Essas poucas coisas mostram o caráter de Tomé. Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, para onde vais, e como podemos saber o caminho? E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Irmãos, na verdade, todos os discípulos duvidaram da ressurreição de Cristo. Quando fala do relato, dizendo que as mulheres foram ao sepulcro, encontraram o sepulcro vazio, foram avisar Pedro, e João estava junto, Pedro saiu correndo na frente, João passa dele, chega no sepulcro primeiro, mas não entra. Pedro chega atrás, Pedro entra, Pedro vê o lençol no chão, vê o lenço do rosto de Jesus dobrado na cabeceira da cama. Muitas pessoas dizem que esse procedimento de dobrar o lenço significa que a pessoa vai voltar. Vou voltar. Está lembrando os discípulos. Eu fui, eu saí, mas eu vou voltar. As mesmas palavras que ele está dizendo aqui. Se eu for preparar lugar, eu virei outra vez. Isso aqui, irmão, gera fé. A Bíblia diz, logo abaixo, que João entra depois no sepulcro. E diz embaixo o comentário de João: e ele creu. Ainda, lá embaixo vai estar dizendo, no mesmo texto, que ele ainda não sabia ainda, como é que eu poderia dizer? Que ele ainda não tinha feito a flexão, que ele tinha que morrer para depois ressuscitar. Mas
João creu. João é um dos primeiros a acreditar. Mas as mulheres falaram para eles não acreditaram. Foram ao sepulcro, Pedro ainda não estava muito assim. A Bíblia fala que João creu. Apareceu para os dois lá no caminho de Emaú. Mas quando eles falaram com os outros discípulos, os discípulos também não creram muito não, irmãos. Os próprios dois discípulos foram com Jesus, Jesus começou a falar, quando eles começaram a sentir que viram que era Jesus, Jesus foi embora. Eles não acreditaram que Jesus ia ressuscitar, irmãos. Eles não sabiam, só depois que eles fizeram a conexão, que era necessário ele morrer, que a Bíblia dizia que era necessário ele morrer. Né? E ele dizendo que ele ia voltar, que ele ia ressuscitar, louvado seja o nome do Senhor. Então, antes da gente apontar o dedo para Tomé apenas falou mais alto. Tomé não estava presente quando Jesus apareceu para os discípulos no primeiro dia. Né? Então, nós temos aqui, o segundo texto é esse. Agora, o outro texto é o capítulo 20. Ao invés da gente ficar olhando só para a dúvida de Tomé, olhar também para a sua devoção, para o seu amor. Aí no capítulo 20, Jesus já tinha aparecido para os 12 discípulos. Para os 12 não, para os 9, para os 11, né? Para os 10. Judas já tinha morrido, já tinha se enforcado. Versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os versículos anteriores vai dizer que Jesus chegou, a casa estava fechada, Jesus entra no meio deles sem abrir porta, sem bater na porta, Jesus apenas aparece no meio deles e fala, paz seja contigo. E o Senhor vai tratando os discípulos, mostrando para eles que eles não precisavam. Eles estavam trancados ali, irmão, com medo de morrer, com medo de ser mais um daqueles que seriam crucificados, porque geralmente Roma, eles gostavam de crucificar o cabeça, mas se tivesse mais gente ligada ali, às vezes eles faziam uma rua só de gente crucificada. Botava na beira da cidade, da estrada, várias pessoas sendo crucificadas, uma do lado da outra. Podia ter acontecido isso com os discípulos, mas havia alguém que cuidava deles, louvado seja o nome do Senhor. Não era a vontade de Deus que eles sofressem martírio junto com Jesus. Era necessário ainda eles pregarem a palavra de Deus. Então, no versículo 26, vai dizer que uma semana depois, 8 dias depois, Jesus aparece de novo. Né? O Tomé já tinha dito no versículo 25 aí, vimos o Senhor, diz os discípulos, mas ele lhe disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Então, ele não acreditava no testemunho. Muita gente fala, vê para crer, né? Não tem gente que fala, não, eu só creio se eu ver. Aí a gente fala, você Tomé, só crê se ver, rapaz. Então, nesse mesmo versículo 26, diz que estava tudo trancada e Jesus se apresentou no meio deles novamente, como da primeira vez. Paz seja convosco. E Jesus não precisou dos discípulos virar para Jesus e falar, Jesus, da outra vez que o senhor veio, Tomé não acreditou não. Jesus já sabia. Vem cá, Tomé, põe aqui a tua mão. Põe aqui do meu lado. Não sejas incrédulo, seja crente. Aí Tomé, neste momento, ele diz, Senhor meu, Deus meu. Reconhece Jesus como Deus. Reconhece Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. E Jesus fala para ele,
Você creu porque me viu? Você agora acredita? Bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Irmãos, olha só. Quem gostaria de ver Jesus pregando? Eu vou levantar as duas mãos, porque eu acho que eu queria estar lá no Mar da Galileia para ver aquelas pescas maravilhosas, ver ele levantando morto, vendo ele curar os leprosos. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, para a igreja de hoje, bem-aventurados sois vós que não viram, mas creram. Louvado seja o nome, que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador, que Jesus é o nosso Deus. Bem-aventurados sois, a palavra de Deus para nós. Nós não fomos privilegiados para poder conviver com Cristo, mas Ele está dizendo que nós somos bem-aventurados, porque cremos nele, apesar de não ter visto Ele. Nós cremos na palavra, cremos na Bíblia Sagrada, cremos nas palavras e no testemunho dos discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus, esse é Tomé. Eu vou tentar falar de Mateus ainda, né? Então vamos agora para Mateus. Tomé, conseguimos encerrar. Quem é Tomé? Tomé não, agora é Mateus, né? Quem é Mateus? Tanto Tomé, Bartolomeu, Filipe, Mateus e a maioria dos discípulos só aparece uma vez e só na lista dos apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, a maioria só vai aparecer na lista dos apóstolos. Não vai aparecer isoladamente. João é aquele que mais descreve os apóstolos, né? Mas olha só, Mateus é aquele que escreveu o primeiro evangelho, que não em tempo, mas na ordem que aparece na Bíblia. Porque o primeiro, o mais antigo, tudo indica que é Marcos. Mas Mateus escreveu também um evangelho, com o seu nome. Dava para a gente pensar assim, Mateus vai falar dele, né? Vamos aprender sobre Mateus no livro de Mateus, sim ou não? Engano. Só vai aparecer o nome de Mateus uma vez, só na lista dos apóstolos e mais nada. Mais uma vez, nós vamos apesar que aparece duas vezes, Lucas, nos sinóticos, vai aparecer uma vez contando uma história antes do chamado. No momento do chamado, né? Que é a história, capítulo... Eu até escrevi aqui no texto que eu publiquei. Eu coloquei aqui, chamado de Mateus. O materialismo, o desejo de ficar rico de Mateus, o levou a exercer uma profissão que possibilitasse sua ambição. Ele foi ser publicano, foi ser coletor de impostos, né? A história do chamado desse apóstolo se encontra nos evangelhos sinóticos. Mateus 9, Marcos 2 e Lucas 5. Qual que é a diferença? Em Mateus, ele coloca o nome dele como Mateus. Então eu sei que Mateus é Mateus por causa do próprio Mateus, que vai escrever o nome dele corretamente, além das listas que estão nos outros sinóticos e em Atos. Né? As 4 listas aparece o nome de Mateus. Mas se a gente ler Marcos, capítulo 2, a gente vai ver 3 histórias semelhantes que vai estar nos 3 livros aí, mais ou menos. Pelo menos Marcos e Lucas. Marcos e Mateus, eu fiz questão de acompanhar do começo, dos 15, 18 versículos primeiros, conta 3 histórias. A primeira, o pessoal leva um paralítico para Jesus. A segunda,
Jesus chama Levi, que está numa coletoria de imposto, para o seguir. E diz que Levi abandona tudo e segue Jesus. Isso vai estar em Marcos, capítulo 2. Isso vai estar em Lucas, capítulo 5. Mas, em Mateus, no capítulo 9, não fala Levi, fala Mateus. Aí a gente pensa, será que é 2 coletores de imposto que Jesus chamou? São 2? Não, só é um. Inclusive, eu estou dizendo que a história está bem amarrada, parecida, porque primeiro vem o paralítico, segundo vem o chamado, terceiro vem o banquete na casa do apóstolo. Só que Marcos e Lucas diz que é a casa de Levi, e em Mateus diz que é a casa de Mateus. Alguns comentaristas dizem que as pessoas querem dizer que esse Levi, do capítulo 2, é o mesmo Mateus, mas, quando eu leio na própria Bíblia, eu não tenho dúvida. Eu coloquei aqui, sem dúvida, Levi e Mateus trata da mesma pessoa. Embora tenham nomes diferentes, Levi e Mateus são ou é a mesma pessoa. Amém? Os 2 nomes falam da mesma pessoa. E nós já vimos isso. Simão, chamado de Pedro, né? Os filhos de Zebedeu, chamado de Boanerges, filho do trovão. Nós temos acabou de falar do Tomé, que é chamado de Dídimo. Então a gente tem aí vários na Bíblia com outro nome, né? Então eu coloquei aqui a diferença é que no primeiro, Mateus, no primeiro discípulo é chamado de Mateus e nos 2 são chamados de Levi. Já falei isso aqui praticamente, vamos lá. Mateus era publicano, com os benefícios da profissão veio também o ônus. Ele conseguiu riqueza? Conseguiu. Foi o benefício dele trabalhar nesse serviço que ninguém queria trabalhar e que tinha que ter competência também. Não era qualquer pessoa que ia trabalhar, não. Tinha que ter educação, conhecimento para poder trabalhar. Então, Mateus era uma pessoa instruída, né? Então, com os benefícios da profissão veio também o ônus. Ele se tornou cheio de dinheiro, mas vazio da graça de Deus. Não tinha a presença de Deus. Por quê? Ele não podia entrar no templo, irmão. Ele não podia entrar na sinagoga. A companhia dele eram os ímpios, eram os pecadores, eram os outros publicanos. Ninguém queria cumprimentá-lo. Então, ele não tinha muita convivência com as pessoas. Mas, pelo fato dele ter dinheiro, talvez facilitou ele ter os livros em casa. Talvez pagasse até alguém para dar aula para ele, se não tivesse ninguém disposto a dar aula, ele mesmo estava lendo o Velho Testamento. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque Mateus cita o Velho Testamento 99 vezes no seu evangelho. Ah, pastor, mas e os outros? Os outros juntos é menos do que só Mateus. Marcos, Lucas e João, somando a citação do Velho Testamento, é menor do que Mateus. Mateus é o que mais cita o Velho Testamento. Então, Mateus conhecia a Bíblia. Mateus conhecia, ele tinha desejo de receber o Messias, desejo de conhecer o Messias, estava aguardando o cumprimento das profecias. Amém? Mas ele não tinha essa convivência com os outros judeus, porque ele era proibido, ele não tinha, por causa da sua profissão. Os outros chamavam eles de inimigo, né? Irmãos, no Talmud, tem uma colocação lá nos comentários, dizendo que era certo mentir para o publicano. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o Talmud, né? Porque nunca é certo mentir. Mas o publicano era tão odiado que você podia mentir para ele. Podia enganá-lo. Ele fazer a pergunta e tu falar outra coisa, mostrar o caminho para outro lugar. Tem gente que às vezes está na rua e você faz uma pergunta para ele, nesses lugares que tem turismo, o cara tem preguiça de falar onde há as coisas.
Ao invés dele falar assim, ó, eu não sei, não, ele fala assim, ó, é para cá. O negócio é para lá, ele fala, é para cá. Depois daquela rua, na terceira rua, e o caboclo se perde todinho, dá informação totalmente contrária. Se fosse publicano, estava tudo certo, diz o Talmud. O Talmud, os crentes do Talmud, os crentes lá de Israel, os judeus, acobertava, dizia que estava tudo bem, não é pecado não, pode mentir para o publicano aí. Então, eles eram odiados. Passou a viver isolado daqueles que são tementes a Deus. Nossos caminhos e nossas escolhas podem nos levar para perto ou para longe do nosso Criador. É sua atitude que vai te afastar de Deus. São as minhas atitudes que vão me levar para longe. Ou as nossas atitudes vão nos trazer para perto de Deus, para perto da vontade de Deus. É a atitude, a reação, é como eu me relaciono diante dos problemas, das dificuldades do mundo. Como que eu enfrento as pessoas que estão contra mim. Amém? Mateus alcançou o sucesso financeiro, mas a sua vida espiritual, ela estava... É mais à frente, né? Mateus alcançou sucesso financeiro, conseguiu satisfazer suas necessidades materiais, mas era odiado por todos. Ele tinha um benefício, riqueza, mas tinha um ônus, era odiado. Misericórdia, né? Sentia que faltava ali algo, faltava ali o principal, a comunhão com Deus. Faltava essa presença de Deus, faltava essa graça. Ele tinha saudade do templo. Ele não podia nem oferecer oferta. Ele não podia. Diz que o dinheiro do publicano, do coletor de impostos, não era aceito no templo. Ele não podia nem dar dinheiro, porque o dinheiro era amaldiçoado. De tanta raiva e ódio que eles tinham deles, né? Então ele sentia que faltava algo, ele queria essa comunhão, ele queria estar no templo, ele queria ouvir o mestre, ele queria ouvir o rabino, mas ele não podia, ele não tinha o direito. Sua vida material era um sucesso, mas a espiritual estava em ruínas. Um buraco crescia no seu interior e o vazio existencial, né, o dominava. Quando Jesus disse para ele, segue-me, Mateus não teve dúvidas. Irmãos, mesmo Mateus sendo materialista, mas ele buscou o material, alcançou o material e viu que é vazio quando não se tem Deus. Na hora que Jesus disse, segue-me, ele abandona tudo, ele larga tudo. Diz a Bíblia que ele levanta e já vai seguir Jesus. O texto vai dizer que eles vão para a casa de Levi, ou Mateus, conforme Mateus diz, e ele faz um banquete. E não tem os sacerdotes, não tem o pessoal, por quê? Porque não tinha amizade com ele. Mas todos os seus amigos foram, todos os pecadores, todos os publicanos. A casa dele encheu, e Jesus foi ministrando a palavra, e muitos publicanos passaram a crer em Jesus, muitos pecadores foram a Jesus. É algo interessante. Eu tinha um amigo numa igreja que eu fui pastor, que ele chegou na igreja, foi chegando devagarinho, chegou, ainda bebia, e ele falava para mim assim, pastor, eu não vou ser crente não, porque eu bebo, eu gosto de tomar cerveja. E eu falei assim, não tem problema não, você pode vir para a igreja, eu te aceito bebendo. Aí ele falou assim, mas que negócio é esse? Que negócio estranho é esse? Meu irmão, quem vem para Jesus de verdade, irmão, não fica com pecado. Pouco tempo depois ele disse assim, pastor, o senhor falou aquele negócio, mas é o seguinte, eu vinha domingo para a igreja e aí eu vinha com mau hálito. Aí eu parei de tomar cerveja no domingo. Aí eu vinha no culto à noite e eu não tomava mais cerveja no domingo, passava o domingo sem beber. Aí eu parei de tomar cerveja à noite, no sábado à noite, porque domingo de manhã eu queria vir para a escola dominical.
E daqui a pouco, irmãos, a bebida não fez mais falta, se tornou crente de verdade, se converteu, toda a sua casa está na casa do Senhor, hoje é obreiro da casa do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Deus salva verdadeiramente. Eu me lembrei dele por quê? Porque ele continuava indo de vez em quando nas pescarias com os amigos. E lá no meio dos amigos, ele, pregava a palavra de Deus para os amigos, chamava os amigos para a casa do Senhor. Se Jesus mudou a minha vida, que vocês conheciam como é que era, pode mudar a vida de vocês. Irmãos, é assim que é a palavra do Senhor. Você foi tocado pelo Espírito Santo? Quem são seus amigos? Leva Jesus até eles, leva eles até a igreja, né? Domingo que vem de novo, pastor Paulo, culto da família, chama alguém para o culto da família, deixa que o pregador resolve aqui. Você convida ele, jogar a isca. E deixa, meu irmão, que aqui na pregação, aqui nos hinos, Deus vai chamá-lo, Deus vai salvá-lo, Deus é poderoso para fazer. Esse é Mateus. Como Filipe foi atrás de Bartolomeu, como André foi atrás de Pedro, como João foi atrás de Tiago, nós temos mais um, Mateus, foi atrás dos seus amigos, fez um banquete e todos receberam a graça de Deus, o perdão de Deus, creram em Jesus, louvado seja o nome do Senhor. A prontidão dele, irmãos, a Bíblia não fala que ele voltou atrás, a Bíblia não fala que ele ficou sem dinheiro, a Bíblia não toca mais em assunto de materialismo. Ele agora está cheio de Deus, cheio da presença de Jesus. Abandonou tudo. Abra mão, meu irmão, daquilo que te atrapalha a crescer no reino de Deus. Abra mão. Abra mão do orgulho, abra mão de qualquer sentimento, abra mão de coisa material, de buscas humanas, para você ter comunhão com o Senhor. Se for necessário, abra mão de qualquer coisa que está te impedindo desfrutar da companhia, da graça, da comunhão, da presença desse Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor. Ao mesmo tempo que Mateus estava fazendo uma profissão, desenvolvendo um trabalho que era rejeitado por todo mundo, Mateus escreveu o seu livro para quem? Para os judeus. Ele era rejeitado pelos judeus, mas ele escreve um livro mostrando quem é Jesus, contando a história de Jesus. E ele escreve para o judeu. Ele escreve que Jesus é da linha de Judá, que ele é descendente de Davi, que ele é descendente de Abraão. Ele mostra a linhagem real de Jesus, a descendência de José. Irmãos, Mateus aqui fica falando vários versículos dizendo assim, Jesus nasceu, teve um censo, Jesus foi para Belém de Judá, e Jesus nasceu em Belém, para que se cumprisse a profecia. Aí Jesus vai para o Egito, aí está lá no Egito, para se cumprir o que está lá em Miqueias, do Egito chamei meu filho. E aí ele vai botando o versículo do Velho Testamento e trazendo e amarrando e mostrando aquele que vocês mataram, aquele que morreu na cruz, Jesus Cristo. Ele não é apenas um grande homem, ele é o Deus conosco, o Senhor, o Salvador. A sua palavra, o livro sagrado que ele escreveu, bem fala, né? Coloca o judeu em destaque. Ele é o único que mostra para o judeu uma parábola que Jesus contou, dizendo que aqueles que não quiseram receber, Jesus vai tirar o reino deles e vai dar para outro povo. Nós não éramos escolhidos, nós não fazemos parte do povo de Deus. Os judeus eram o povo de Jesus. Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o quiseram. Uma parte dos judeus não o quiseram. A liderança dos judeus não quiseram. A liderança do templo não quis Jesus. Mas a todos aqueles que quiseram, deu-se-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Ele era um homem que era sedento espiritualmente. Ele passou por fome espiritual, querendo entrar no templo, mas ele não pagou com a mesma moeda. O evangelho dele é dedicado para a salvação do judeu. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é judeu entende mais o Novo Testamento pelos olhos de Mateus do que pelos olhos de João. Mas quem é gentil igual nós, entende mais olhando para João. O grego entende mais olhando pelo livro de Marcos. Então, cada livro foi escrito, o Lucas, que escreve o Filho do Homem, que escreve para os gregos, e Marcos é para os romanos. Então, cada livro foi escrito para um povo, para uma nação, e João é o universal, é para todos aqueles que não faziam parte dessas outras. Amém? Então, 99 vezes ele cita o Velho Testamento. É um grande evangelista. Ele é o único também que menciona a proibição de Cristo, que Cristo fez aos discípulos de sair fora dos limites de Israel. Lá em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, Jesus proíbe eles de irem aos gentios, mas que eles ficassem ali perto mesmo, na Judéia, na Galileia, que eles ficassem por ali pregando o evangelho. Ele é aquele que vai apresentar a mulher Ciro-Fenícia, dizendo que Jesus não escutava ela, porque ela não era do povo de Deus. Ele põe o comentário, ela não era israelita, que é o sentimento do judeu. Ele não tratava bem as pessoas, às vezes. Ele tratava todo mundo que não era judeu, era cachorro, era cão. Era considerado um cachorro. Aí vem o povo romano e trata o judeu igual cachorro. Dizia que eles eram cão, cachorro. Não valia o que o cachorro, Somente Mateus, em Mateus, há menção que o próprio Cristo, lá no capítulo 15, que vai falar da mulher cananeia, que ele não estava atendendo a mulher Ciro-Fenícia porque ela não era israelita. Mateus 15, versículo 24. Amém? Para Mateus, Jesus também é filho de Deus, mostra ele como filho de Deus, mostra ele como Emanuel, Deus conosco, mostra ele como Senhor e Mestre. Irmãos, Mateus é aquele que mais dedica a escrever os discursos de Jesus. Enquanto alguns se preocupam com as parábolas, o Evangelho de Mateus se preocupa com os discursos mais longos, estão no livro de Mateus, mostrando que Jesus era mestre, mostrando que Jesus era realmente alguém que tinha capacidade de ensinar, e não como os escribas e os fariseus, mas de uma forma totalmente diferente. Ele é digno de adoração, capaz de fazer milagres só porque a divindade de Deus habitava nele. Mateus mostra isso. Mostra que Jesus é o rei dos judeus. Fala claramente. Não só lá pela genealogia, mas lá Mateus capítulo 27, versículo 1 também vai destacar Jesus como rei dos judeus. E ele é o Filho do homem, o Messias, aquele que havia de vir. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Senhor e Salvador. Irmão Alain, vem louvar ao Senhor. Mateus era um dos mais infames pecadores. Não dá para a gente ficar olhando um pouquinho, irmãos? Como é que Deus usou Mateus? Uma pessoa que todo mundo detestava, uma pessoa que ninguém dava nada por ele. É interessante que Deus tenha usado o publicano como Mateus,
pessimista como Tomé. Alguém que só vê o lado negativo. Jesus usou eles, pode usar você, pode usar a mim. Quando a gente se lembra da nossa vida de pecador, quando a gente estava totalmente afastado, né? Porque a Bíblia diz que se nós dissermos que não cometemos pecado, que não temos pecado, já somos mentirosos e, portanto, já estamos pecando. Né? Mas o pecador contumaz, o crente, é um pecador lavado, remido pelo sangue de Jesus. Ele não é um pecador que fica pecando todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, contumaz, de propósito. Porque o pecador, na maioria das vezes, ele é um rebelde contra o próprio Deus. Ele se rebelia contra a Bíblia, se rebelia contra Deus e vai lá e pratica o pecado. Então, o crente não é uma pessoa que está em rebelião contra Deus. Né? Mas, às vezes, por um deslize, por falta de vigilância, eu e você podemos pecar. Mas como é que Deus, quando a gente olha para a gente lá, antes da gente conhecer Jesus, como é que era a nossa vida? A mentira estava na nossa língua todo o tempo. A gente não mentia, não era só para algumas pessoas, mentia para qualquer um. Né? Mas graças a Deus o Senhor nos libertou, o Senhor nos livrou dessa vida de mentira, como diz Paulo. Aquele que mentia, agora vai falar a verdade. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que vivia uma vida adúltera, não adultera mais, agora é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o poder do Evangelho, é o poder de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, que chamou 12 homens difíceis até de conviver junto e transformou nos pregadores, nos anunciadores da palavra de Deus. Você se identifica com os apóstolos? Com qual deles você se identifica? Com qual aspecto de alguns deles você se identifica? O Senhor que fez isso, é o Senhor que te salvou, foi o Senhor que te escolheu. Ele tem algo para você fazer ainda nessa terra. Abra o seu coração, se coloque na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.